Professor, professora, saudações. Estamos dando continuidade ao estudo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, parte 2. Estamos na aula de número 2, do título número 5 da Lei 9.394 do ano de 1996. Título 5, dos níveis e das modalidades de educação e ensino. Educação básica. Capítulo 2, da educação básica. Lei 9.394 de 1996, artigo 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Inciso 1º. A carga horária mínima anual será de 800 horas, distribuídas por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. Muito cuidado! Você que vai fazer uma prova em sede de concurso público e que essa prova envolva o artigo 24, inciso 1º. Temos aqui a carga horária mínima, no mínimo 800 horas. E temos também o número mínimo de dias letivos, no mínimo 200 dias letivos, mas essa carga horária mínima e esse número mínimo de dias letivos é direcionado ao ensino fundamental e ao ensino médio. O 24 fala em regras para a educação básica, mas no ensino fundamental e médio. Esta carga horária, ela não é extensiva à educação infantil. Cada sistema de ensino tem a liberdade de determinar o número mínimo de dias letivos e a carga horária mínima de dias letivos para a educação infantil. Então, tome cuidado, porque esta carga horária e este número de dias não abarcam toda a educação básica, e sim apenas a educação básica nos níveis fundamental e médio. Não obstante, abarcarem o nível fundamental e o médio, estão excluídos desta carga horária o tempo reservado aos exames finais. Dando continuidade no artigo 24, temos o inciso 2º, que também é muito cobrado em prova de concurso público, o inciso 2º e as suas respectivas alíneas. Vamos à leitura. Artigo 24, inciso 2. A classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita. A linha A, por promoção para alunos que cursaram com aproveitamento a série ou fase anterior na própria escola. A linha B, por transferência para candidatos procedentes de outras escolas. A linha C, independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino. Perceba bem, temos quatro formas de matricularmos, de classificarmos, a bem da verdade, os educandos no ensino fundamental. Temos a promoção, além da promoção, temos o procedimento de avaliação e temos o procedimento de transferência. Através da promoção, você é classificado nas séries. Também pode ser classificado através de um procedimento de transferência e um procedimento de avaliação. Mas o aluno geralmente não enxerga, o estudante da lei geralmente não enxerga que o próprio inciso 2º comporta ali uma forma de classificação nas séries do ensino fundamental. Ele diz que as classificações mencionadas na linha A, B e C ocorrem independente do inciso 2. No inciso 2, ele fala da classificação na primeira série do ensino fundamental. A classificação na primeira série do ensino fundamental dar-se-á através da idade mínima. Então, temos 4 formas de classificação dos educandos no ensino fundamental, considerando a que está implícita no inciso 2, que é a idade mínima. Temos a idade mínima, temos a promoção, temos a classificação através de transferência e a classificação através de um procedimento de avaliação. Ainda,
na seara do artigo 24, merece destaque em sede de concurso público o inciso 6º. Diz o inciso 6º: o controle de frequência fica a cargo da escola, conforme disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a frequência mínima de 75% do total de horas letivas para a aprovação. Vale a pena destacar, são 75% no mínimo de frequência das horas letivas e não dos dias letivos. É muito comum encontrarmos em sede de concurso público 75% dos dias. A sentença está falsa. São 75% das horas. Dando continuidade, podemos ir para a análise do artigo 25 da Lei 9.394 de 1996. O artigo 25 informa: será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar relação adequada entre o número de alunos e o professor, a carga horária e as condições materiais do estabelecimento. Vale a pena destacar, muitos professores acham que a LDB traz o número mínimo de alunos que deve ser submetido a um professor em sala de aula. A relação tipo 30 alunos no máximo para cada professor em sala de aula, 20 alunos para cada professor. A LDB não traz esta regra. Ela determina que cada sistema de ensino, o sistema federal, o sistema municipal, o sistema estadual, determine essa relação levando em conta, por exemplo, as condições materiais que cada sistema possui. Por exemplo, no município A, você pode ter, para o primeiro ano do ensino fundamental, um número máximo de 30 alunos por professor, enquanto no município B, dependendo da infraestrutura que ele possua, 20 alunos no máximo para cada professor. A regra que determina o número de alunos para cada professor, ela vai mudar, ela vai variar em cada sistema de ensino. Então, a LDB não estabelece o limite máximo de alunos por professores. Dando continuidade, Lei 9.394 de 1996, artigo 26, parágrafo 3º. A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno. Inciso 1º, que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas. Inciso 2º, maior de 30 anos de idade. Inciso 3º, que estiver prestando serviço militar inicial ou que em situação similar estiver obrigado à prática da educação física. Inciso 4º, amparado pelo Decreto-Lei nº 1044, de 21 de outubro de 1969. Já o inciso 5º foi vetado e o inciso 6º informa em quem tenha prole, quem tenha filhos especificamente. Preste bem atenção, a leitura do artigo 26, parágrafo 3º, informa a você que ninguém, absolutamente ninguém, é dispensado da educação física. É verdade. Veja, está escrito no artigo 26, parágrafo 3º, que a educação física é componente curricular obrigatório da educação básica. Só lembrando, a educação básica começa lá na educação infantil, passa pelo ensino fundamental e vai até o término do ensino médio. É verdade. Então, as criancinhas lá na educação infantil são obrigadas à prática da educação física? Sim, claro que são. Tanto que na universidade, na faculdade de educação física, existe uma disciplina que em algumas universidades é eletiva e em outras já é obrigatória, que é a disciplina de recreação. Os professores de educação física aprendem algumas práticas de recreação que vão proporcionar o desenvolvimento ósseo e muscular das crianças já na creche e na pré-escola. Então, a disciplina Educação Física, inclusive segundo as próprias diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental, é obrigatória, sim, na educação infantil, no ensino fundamental e em todo o ensino médio. E ninguém está dispensado, é componente curricular obrigatório. Agora, a disciplina Educação Física pode se dividir em prática e teoria. Sim, há o aspecto teórico da educação física.
a estes segmentos que mencionamos nos incisos, como, por exemplo, a quem está prestando serviço militar inicial, a quem tem filhos, a aqueles que são amparados pelo Decreto 1044, como pessoas portadoras de necessidades especiais ou mulheres que encontrem-se em estado gravídico, ou ainda pessoas portadoras de moléstias infecto-contagiosas. A estas pessoas, a prática é facultativa, mas a parte teórica não, e eventualmente a participação nas aulas não. Então, esses segmentos nos incisos têm a parte prática facultada, então não dispensada, e sim facultativa. Chegando assim à conclusão, ninguém é dispensado da educação física. No máximo, alguns segmentos têm a parte prática dispensada, mas não teriam a parte teórica, nem mesmo estes mencionados nos incisos, e não teriam aí a questão da participação, porque você pode não ser obrigado a participar efetivamente da atividade física, mas pode participar dando apoio a ela. Então você não pratica a educação física no sentido prático, no sentido laboral, mas dá apoio, participa das aulas, ajudando muitas vezes o professor, até como critério de avaliação. Dando continuidade, vamos ainda no artigo 26, a leitura de outro tema, de outro tópico ligado ao artigo 26. Vamos falar da música. Parágrafo 6º do artigo 26. A música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo do componente curricular de que trata o parágrafo 2º deste artigo. O parágrafo 2º do artigo 26 fala de artes, a arte como componente curricular obrigatório. Deveremos ter música também na escola, mas a música não precisa ser uma cadeira específica. Ela pode estar dentro da disciplina de artes. Dando continuidade ao estudo da Lei 9.394, do ano de 1996, vamos para outro artigo que merece destaque. Vamos ao artigo 27, que vai falar de conteúdos curriculares. Diz o artigo 27, os conteúdos curriculares da educação básica observarão ainda as seguintes diretrizes. Vamos direto para o inciso 4º, a promoção do desporto educacional e o apoio. O apoio às práticas desportivas não formais. O inciso 4º é comentado em provas de concurso público, é cobrado em provas de concurso público com uma certa regularidade. Geralmente o examinador, quando trabalha, fala em práticas desportivas formais, quando não é isso que a lei fala. A lei fala do apoio a práticas desportivas não formais, isso é, sem regras pré-estabelecidas ou codificadas. Muito cuidado em prova, porque é muito possível que você encontre o artigo com o termo práticas desportivas formais. Isso estará errado em sede de concurso público. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Dando continuidade, vamos falar um pouco da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Vamos entrar ainda, vamos na verdade permanecer ainda no título 5, capítulo 2, seção 2. Educação infantil, é disso que vamos falar agora. Na Lei 9394/96, o tema começa no artigo 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 6 anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Não obstante o artigo 29 informar que a educação infantil vai até os 6 anos de idade, nós temos aqui uma regra no artigo 29 que está revogada pela Constituição Federal no que concerne ao limite máximo da idade. Estudamos na Constituição Federal que a educação infantil, segundo disposição expressa no artigo 208, inciso 4º, vai até os 5 anos de idade. Sabemos com base no estudo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, artigo 6º, que com 6 anos de idade o educando deve estar matriculado na primeira série do ensino fundamental.
Então preste bem atenção que a regra aqui esculpida no artigo 29, no que concerne a idade máxima para estar matriculado na educação infantil, encontra-se na idade máxima alterada pela Constituição e pela própria LDB. A bem da verdade, em determinados momentos, temos a LDB informando que os educandos com 6 anos de idade deverão estar matriculados no ensino fundamental, como é o exemplo do artigo 6º e como é o exemplo do artigo 32. E encontramos em vários momentos, como agora no artigo 29, como agora na sequência no artigo 30, como lá no artigo 58, como no artigo 4º e inciso 4º, artigos que vão informar que a educação infantil terminará aos 6 anos. A própria lei entra em conflito com ela mesma. Qual é a regra que vale, Hammurabi, afinal? A regra que vale é aquela que informa que a educação infantil vai até os 5 anos de idade e que a matrícula no ensino fundamental começa aos 6 anos. Vale ainda destacar o papel da família com relação à educação infantil. O papel da família é o papel principal e o papel do Estado é complementar a ação da família em matéria de educação infantil. O maior agente educador, digamos assim, na educação infantil é a própria família do educando, a família da criança. O Estado tem uma mera tarefa complementar. Dando continuidade, vamos para a leitura do artigo 30, Lei 9394/96, artigo 30. A educação infantil será oferecida em, inciso 2, em pré-escolas para crianças de 4 a 6 anos de idade. Como eu havia mencionado no comentário anterior, o artigo 30 também tem um equívoco, especificamente em seu inciso 2º. Ele informa que a pré-escola vai até os 6 anos. Aí você tem outro erro, não são 6 anos e sim 5 anos, segundo disposição expressa na Constituição Federal. A LDB, nesse caso, carece de uma atualização que foi feita na Constituição, mas não foi feita na lei. A idade de 6 anos está revogada tacitamente pela Constituição, cabendo aí a interpretação de 5 anos. Dando continuidade, vamos para a seção de número 3. Seção de número 3 que vai falar do ensino fundamental. Ainda na Lei 9394/96, artigo 32. O ensino fundamental obrigatório com duração de 9 anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão. Como é possível notar, o artigo 32 entra em conflito direto com a regra estabelecida no artigo 29 e no artigo 30, inciso 2. Conforme informamos no bloco anterior, o artigo 29 e o 30, inciso 2, encontram-se revogados no que concerne à idade máxima de 6 anos para a terminalidade da educação infantil. A bem da verdade, a idade máxima válida é aquela prescrita na Constituição da República Federativa do Brasil, 5 anos. Com 6 anos de idade, conforme demonstra o próprio artigo 32 e o artigo 6º mencionado anteriormente da LDB, o aluno deve estar matriculado, o educando deve estar matriculado no primeiro ano do ensino fundamental. Dando continuidade ao estudo do título 5, vamos agora para a seção de número 4. Vamos falar do ensino médio. Nós agora estaremos na seara do artigo 35 da Lei 9394/96. Diz o artigo 35 que o ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de 3 anos, terá como finalidades. O inciso 3º é o que me interessa. O aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. Meu amigo professor, minha amiga professora, se você ainda está no tempo que você vai para a faculdade, você vai para a universidade para desenvolver o pensamento crítico, você precisa rever seus conceitos e voltar a estudar. Na antiga Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que antecedeu a de 1996, de fato você ia para a universidade,
desenvolver o pensamento crítico. Mas desde 1996 até os dias atuais, você vai para a universidade desenvolver o pensamento reflexivo. Hoje, o pensamento crítico deve ser desenvolvido e fomentado já ao término do ensino médio. Isso é, o aluno que conclui o ensino médio deve ser capaz de fazer a análise crítica sobre um determinado objeto de estudo. EJA, Educação Profissional e Educação Superior. Dando continuidade, vamos falar da EJA, da Educação de Jovens e Adultos, da Educação Profissional e da Educação Superior. Ainda no título 5, entramos na seção 4, Educação de Jovens e Adultos. Na Lei 9394/96, o estudo começa no artigo 38. Artigo 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos que compreenderão a Base Nacional Comum do Currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. Informa ainda o parágrafo 1º que os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão, inciso 1º, no nível de conclusão do ensino fundamental para os maiores de 15 anos. E inciso 2º, no nível de conclusão do ensino médio para os maiores de 18 anos. O artigo 38, que fala dos exames supletivos, é cobrado com uma certa regularidade em sede de concurso público. Vale a pena destacar que as disciplinas que serão cobradas no exame supletivo são aquelas que compõem a base nacional comum do nosso currículo e não a parte específica que é determinada por fatores locais e regionais. E devemos ter em destaque em nossa mente as regras do inciso 1º e 2º, que mencionam as idades mínimas para matrícula, para fazer o supletivo no ensino fundamental e no ensino médio. 15 anos para ensino fundamental, 18 anos para o ensino médio. 15 anos inclusive e 18 anos inclusive. 15 para o fundamental, 18 para o médio, inclusive por força das diretrizes curriculares nacionais, porque a leitura em si do inciso 1º e 2º não deixa isso muito claro. Dá a entender, quando fala em idade superior a 15 anos para matrícula num supletivo de ensino fundamental ou idade superior a 18 para matrícula em supletivo de ensino médio, que não estamos aí abarcando o 15 e o 18. As diretrizes curriculares vão informar 15 e 18 anos, intervalo fechado, isto é, incluindo 15 anos, incluindo 18 anos. Dando continuidade ao título 5, vamos para o seu capítulo de número 3. Vamos para alguns apontamentos em matéria de educação profissional e tecnológica. A bem da verdade, a maior parte dos artigos que vão falar do ensino profissionalizante, do ensino técnico, do ensino tecnológico, o aluno por si só, o professor que vai fazer o concurso por si só, é capaz de ler e entender toda a seção. Mas eu destaco aqui o artigo 41, que é aquele que mais implica erro em sede de concurso público, quando cobrado. E cobrado da forma que eu vou explicar aqui, a maioria dos candidatos não tem sucesso. Artigo 41. O conhecimento adquirido na educação profissional e tecnológica, inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para o prosseguimento ou conclusão de estudos. Eu me lembro que, alguns anos atrás, de tanto me aborrecer com técnicos de informática, quando o meu computador tinha um problema, e eu chamava o técnico de informática e tudo que eles sabiam fazer era formatar o meu HD e apagar totalmente meus dados, que eu fiquei indignado e resolvi fazer um curso de montagem e manutenção de microcomputadores em uma escola técnica direcionada à montagem e manutenção de microcomputadores. Quando lá chegando, fiquei bestializado. Descobri que os técnicos daquela escola, para se formarem e tirarem o diploma de técnico, precisavam apenas frequentar as aulas. Eles não eram submetidos a nenhum procedimento de avaliação. Eu tirei um curso técnico, profissionalizante, em montagem e manutenção de micros, sem fazer uma prova, apenas pautado no critério da frequência.
Veja, assim também ocorre com cursos técnicos na área de enfermagem, por exemplo, ou análise laboratorial. Basta que o aluno frequente as aulas que ele já tira o certificado. Por que que isso ocorre? Por causa do artigo 41. Ele diz que o conhecimento adquirido na educação profissional poderá ser objeto de avaliação. Cria-se a faculdade de avaliar e não a obrigatoriedade. O seu examinador, em sede de concurso público, vai justamente criar a obrigatoriedade. Ele irá colocar uma sentença em prova onde ele diz que o conhecimento adquirido na educação profissional será objeto de avaliação. O que é o correto, pedagogicamente falando, o que é o lógico. O conhecimento que eu adquiro num curso de formação técnico-profissional será objeto de avaliação. Só que a lei não imputa esta obrigatoriedade de avaliar. Muito pelo contrário, diz que o conhecimento poderá ser objeto de avaliação. Daí a grande massa de erro em prova. O examinador diz que ele será e todo mundo concorda porque a lógica pedagógica diz que o indivíduo terá que ser avaliado. E a bem da verdade a lei não informa isso. A sentença correta em prova informaria que o conhecimento poderá ser objeto de avaliação. É facultativa a avaliação conforme informa o artigo 41. Dando continuidade ao estudo do título 5º, vamos agora para o capítulo 4º da Educação Superior. Vamos estudar na íntegra todo o capítulo 4º? Claro que não. Vamos para os principais apontamentos que são cobrados em prova de concurso público. Vamos para a leitura do artigo 43. A educação superior tem por finalidade, inciso 1º, estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo. Conforme já foi ensinado antes, quando você vai para a educação superior, você vai desenvolver o pensamento reflexivo, isso é, a capacidade de conceber novos conceitos, novas técnicas, novas teorias. Você não vai apenas analisar criticamente um objeto de estudo. Não, isso é o pensamento crítico. Você vai somar a análise de um objeto de estudo, a análise crítica de um objeto de estudo, a outra, e a outra vai potencializá-las e conceber uma nova técnica, uma nova teoria, uma nova tecnologia. Isso é o pensamento reflexivo, é a capacidade de criação do novo. Ainda, no título número 5, capítulo 4º, temos o artigo 47, mais especificamente o seu parágrafo 2º, merecendo destaque. Informa o parágrafo 2º que os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos aplicados por banco examinador especial, poderão ter abreviada a duração de seus cursos de acordo com as normas dos sistemas de ensino. É verdade. Você que vai para a universidade e que tem um extraordinário desempenho em determinadas disciplinas, poderá requerer o avanço daquelas disciplinas. Requer a composição de uma banca especial, a banca especial vai examinar você, e se você mostrar um notório conhecimento, você pula aquela disciplina e termina o seu curso, a sua graduação, o seu mestrado, o seu doutorado em menos tempo. Mas perceba, não basta ter um desempenho positivo, um desenvolvimento positivo. É necessário que você tenha um extraordinário desenvolvimento na matéria. Vamos agora à leitura do artigo 48. O artigo 48 informa que os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular. Continuando, vamos ao parágrafo 1º, que informa que os diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprias registrados e aqueles conferidos por instituições não universitárias serão registrados em universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação. E o parágrafo 2º informa que os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área
ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade e equiparação. Temos aqui a obrigatoriedade. Os diplomas de educação superior, para terem validade nacional, eles precisam, em primeiro lugar, serem registrados. Registrados notoriamente na própria instituição de ensino, na própria universidade. E o segundo ponto muito relevante é a revalidação dos certificados expedidos por instituições no exterior. Recentemente, podemos ver aí vários educandos que fizeram universidade na Bolívia. O tempo todo estamos vendo o pessoal ir fazer curso de formação superior em medicina na Bolívia. Eles se formam médicos na Bolívia, mas não podem exercer a medicina no Brasil. Eles, para poder exercer a medicina no Brasil, têm que se submeter a uma avaliação feita por universidades públicas. A maioria acaba não sendo bem sucedida. Qualquer curso de graduação ou pós-graduação, seja stricto sensu ou lato sensu, que o educando venha fazer no exterior, que dê a ele um certo certificado ou grau profissional, só será revalidado se, após um procedimento de avaliação em território nacional, em universidade pública, que tenha curso similar, ele tiver aproveitamento. Isso é, não adianta se formar em medicina em Cuba, se você não revalidar o seu diploma aqui e só o fará mediante um procedimento de avaliação aqui no Brasil, você não será médico, você será médico em Cuba, você será médico na Bolívia, se você tiver feito seu curso na Bolívia, se quiser ser médico aqui, vai ter que ter a revalidação do seu certificado. Como dica de estudos, eu gostaria de indicar a leitura do livro Entendendo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de autoria do professor que vos fala, um livro da editora Campus, Campus Elsevier, com mais de 500 questões de provas anteriores. Acesse o site elsevier.com.br e bons estudos.